E aí, minhas irmãs, minhas divas, tudo na paz? Hoje eu vim com uma proposta diferente das análises e resenhas que eu trago aqui no canal, né? Por motivos de DMD Lineup 2026, que foi o evento da Domundi com a Mandy, realizado agora em junho para revelar os novos projetos para 2026 e 2027. Achei meio atrasado, pois a gente já tá quase no segundo semestre do ano. Achei, mas antes tarde do que nunca, né? Mas enfim, introdução feita, agora deixa aí eu mostrar esse tier list belíssimo que eu fiz unicamente pra vocês, então me valorizem, que eu separei em 5 categorias. A categoria do topo, que é acertaram horrores nessa aqui. A segunda categoria ali, que vai pegar as séries que eu tô com expectativa 7, 8 de 10, chamada Parece Promissor, vou esperar. A terceira, que tá ali no meião, tipo, chamou minha atenção, mas não chamou tanto minha atenção, com a nota ali 5 e 6, que é a Vamos Esperar Pra Ver O Que Sai. A penúltima, que são aquelas que eu realmente não vou ver, que eu vou colocar as séries que ficaram ali com a nota 3 ou 4, na minha opinião, que é a Foi Uma Escolha Produzir Isso. E a última, que são os piorais, que tiraram as notas 0, 1 e 2, que é a Cancela Pelo Amor de Deus. Mas agora que eu já apresentei tudo... Posso falar agora? E eu vou começar por Magic Lover, que já tinha sido anunciada no ano passado, no evento do ano passado, e que tinha como protagonistas ali o Kong, o On e o Nampin, com seus respectivos pares, né? Mas que, por motivos de Jimmy e On terem de arrasta, o Jimmy vai ser substituído por outro chip. E a premissa até agora anunciada da série é que a gente vai acompanhar 3 feiticeiros que são enviados para o mundo dos humanos com uma missão, que é a de encontrar o seu amor verdadeiro em 30 dias, ou senão se tornarão animais por toda a eternidade. E como deu pra perceber pelo que eu disse, essa série é uma fantasia ali misturada com a comédia. E que quando eu vi o piloto no ano passado, gente, eu fiquei deveras ansiosa, sabe? Principalmente pra ver o Jimmy e o On, que tinham me surpreendido positivamente na participação deles em The Next Prince. Mas eu levei um banho de água fria, porque não vem mais aí. Ela não vem mais aí, porque o casal acabou e boa parte do meu interesse também. Se esse vídeo aqui tivesse saindo no ano passado, eu certamente colocaria Magic Lover no topo da minha lista. Mas por motivos de não sei quem é que vai fazer o novo par com o On, mas eu sei que não vai ser o Jimmy, então estarei colocando a Magic Lover na categoria Parece Promissor. Vou esperar, com expectativa 8 de 10. Agora, falando de fato das séries novas que foram anunciadas, eu vou começar com Your Third, The Series, que vai ser um BL do Max e do Net, que já vai estrear agora em julho, então tá bem pertinho, né, gente? Falta aí o quê? Menos de um mês. E a sinopse prévia é até bem simples, porque a trama vai narrar a história de um funcionário, né, que é o personagem do Net, que tá encarregado de trazer de volta o irmão mais novo do seu chefe, que vai ser ali o personagem do Max, que fugiu para uma ilha após ter seu amor roubado. E durante essa missão dele, né, de resgatar esse querido, de acordo que eles passam um tempo a mais juntos, alguns sentimentos começam a nascer entre eles. E, gente, quando eu vi o teaser, que foi bem curtinho, já que a série vai sair próximo mês, eu gostei. Mas como eu não curto muito os Max Nat, não porque eles são ruins de atuação ou algo assim, é mais porque eu realmente não curto eles mesmo. A única série que eu vi deles, assim, sendo protagonistas, foi Naughty Baby, que foi uma bomba. Eu até hoje não entendi o que eles estavam querendo fazer com aquela série. E também vi eles em Cutie Pie, né, que é outra bomba. Então, boas experiências com esses dois eu não tive. Então acho que foi a partir disso que eu perdi o interesse neles dois. Mas enfim, a série parece ser boa, parece que vai puxar bem pra comédia. Eu amei o bigodinho do Max, achei uma coisa assim, bem diva-deriva da Netflix, que a Mana fica perdida e isolada por anos numa ilha. E pra mim, esse BL fica na categoria Vamos Esperar Pra Ver O Que Sai, com expectativa 5 de 10. Porque dependendo do que estiverem comentando no falecido Twitter, se ela for boa mesmo, talvez eu dê uma chance e assista. Seguindo aqui a nossa tier list, nós vamos ter Mr. Fanboy The Series, que vai ter como protagonistas o Au Au, eu morro com o nome desse querido, e o Save. E na trama, nós iremos acompanhar a vida de One, que é um universitário e fotógrafo fã do Nine, que é o ídolo dele, o grande ídolo da vida dele. E esse One, ele faz uma audição para participar de uma série e no fim ele consegue um papel coadjuvante nessa série em que o ídolo dele está no meio, está envolvido. Mas no meio de tudo isso, ele é forçado a trabalhar com o Third, que meio que vai ser ali o casal do personagem do Nine, foi isso que eu entendi. E à medida que o One e o
Third começam a se conhecer melhor e precisam contracenar juntos, os sentimentos do Won vão mudando também ali, de acordo que ele vai descobrindo alguns segredos sombrios, não só sobre a indústria do entretenimento, mas também do seu próprio ídolo. E, gente, vendo apenas o trailer, que também foi curtíssimo porque já vai estrear agora em agosto, e ignorando o piloto que foi lançado no ano passado, eu curti e não curti. Por quê? Assim, olhando as cenas que foram disponibilizadas, eu achei a atuação do Save muito engessada. E eu não tô falando das cenas dele atuando na produção lá, porque eu sei que essa é a intenção, por ele ser um ator iniciante. Eu estou falando das cenas dele em off, que é fora das gravações da série em si, porque eu não lembro dele ser tão ruim assim, lá no reality da Domundi. Pelo contrário, eu tenho lembranças, pelo menos eu acredito que eu tenho lembranças, de que ele era tão bom que foi um dos casais que eu também torci pra ser formado na line-up final. Mas enfim, eu achei ele aqui péssimo, super engessado. E eu vi também que o Patsy vai participar dessa série como casal secundário com o Hyun-jin, que é o pai dele, né? E, gente, eu odeio a atuação do Patsy. Eu acho ele, assim, péssimo, elevado ao cubo. Entende a gravidade do babado? Parece que o Divo tá querendo rir a todo momento. Aliás, na cena dele com o Hyun-jin nesse trailer, parece que ele também vai começar a rir do nada. E eu não consigo levar ele a sério. Pode ser que eu pague com a língua? Sim, mas por hora, e pelo que eu já vi dele, eu não curto muito a atuação do querido. E em geral, eu achei a premissa da série bem legal. Obviamente, eu irei ver, já que o Wow Wow Save são um dos meus casais faves da Mandy / Domundi. Mas eu tenho os meus pés atrás, sabe? Por isso, ignorando o piloto, eu vou colocar Mr. Fanboy The Series na categoria Parece Promissor. Vou esperar, com uma expectativa 7 de 10. E também foi nesse mesmo evento que tivemos a divulgação do primeiro GL, ou seja, o primeiro Girls Love, da Mandy, que vai ser a série Did You Know, que será a adaptação do Anover, se eu não estou enganada, de mesmo nome, e que vai ser protagonizada pela Pre, eu possivelmente devo ter falado o nome da diva errado, e pela Claudine, que eu achei um nome bem brasileiro, sabe? E na história, vamos ter um romance entre a Pre, sim, o nome da personagem dela é o mesmo da vida real, que é uma médica que nunca teve a intenção de se comprometer com ninguém e não quer que o amor, entre aspas, a mude e a transforme. E também vamos acompanhar a Kim, ou a Quen, tem esses dois nomes, a personagem, que é uma mulher que só namorou homens durante toda a sua vida e afirma abertamente que não gosta de mulheres. E elas duas são amigas de infância que acabaram se afastando, né, mas que a partir do reencontro delas num hospital, traz à tona alguns sentimentos mal resolvidos do passado, sentimentos esses que elas esconderam durante anos, até que um beijo muda tudo entre elas. E divas, assistindo ao piloto de 6 minutos que eles lançaram, eu gostei por ser uma trama madura. Pra mim, esse é o maior acerto, porque eu não curto, eu sou a maior hater de trama colegial, acho uma perda de tempo continuar insistindo nesse negócio, sendo que desde 2018 o que mais tem são séries que se passam nesses ambientes de escola, de faculdade e tal. Então eu achei que a Mandy acertou horrores nisso. Porém, eu não sou de VGL, né? Mas eu achei importante falar aqui por ser um marco para a empresa de estar lançando o seu primeiro. Mas possivelmente eu não vou ver. Então, dessa vez, eu não vou ser das mulheres. Mas voltando ao piloto, eu gostei muito da proposta, sabe? Mas eu fiquei com o sentimento de que a Pre carregou todo o babado, todo o piloto. Porque teve umas cenas que eu achei a Claudine meio perdida. Só faltava ela olhar diretamente pra câmera. E eu até pensei, não, mas lá pros 2, 3 minutinhos do piloto, as coisas devem melhorar. Mas eu não achei que melhorou, porque a Pre continuou carregando todo o episódio piloto. Mas, no frigir dos ovos, e também por saber que eu não irei assistir, mas os meus olhos gostaram do que viram, eu vou colocar Did You Know na categoria Foi uma escolha produzir isso, com expectativa 4 de 10. Porque eu acho sim que a Mandy vai surpreender muito aqui, então por isso eu não vou colocar elas na última categoria, até porque eu irei apoiar mulheres. E colocar na última categoria me soou um pouco miso da minha parte, sabe? Então eu decidi colocar na penúltima. Aliás, eu vou até recomendar esse piloto pra uma amiga minha, Duda, que também tem um canal aqui no YouTube, mas é mais de autorreflexão e tal, autoajuda. Ela não fala de GLs, mas ela ama esses babados, ela ama ver mulheres no tique-tique-tique-tique. Então eu vou mandar o link do YouTube pra ela, porque eu sei que ela vai gostar.
Mas agora eu preciso falar deles, o Thomas e o Kong, que farão o Anwar e o Blue, respectivamente, em Unknown Lover. E, gente, eu amei esse piloto. Tipo assim, foi o mais longo de todos, né? Com quase 14 minutos. Mas eu definitivamente amei. É o tipo de história que eu gosto de ver. Eu confesso que se os protagonistas fossem outro chip, eu ia ter amado mais. Porém, ainda assim, eu adorei. Eu não tenho nada negativo pra comentar. Eu adoro o Kong. Aliás, eu acho ele um fofo, um querido. Não sei se é porque eu acho ele parecido com o Didi Mocó, mas eu acho ele um queridinho. E por isso eu tô animada pra ver esse BL. E na trama, a gente vai acompanhar o Blue, que depois de descobrir a traição do namorado dele e se desentender com o pai, ele decide deixar tudo pra trás e embarcar pra Nova York. Lá, ele finalmente conhece pessoalmente uma pessoa com que ele manteve contato por 4 meses. E que ele acabou criando uma conexão muito grande que o ajudou a enxergar a vida de uma outra forma, sabe? E principalmente a explorar os seus sentimentos, os seus desejos, a sua intimidade e afins. Que é o Anwar, que é o personagem do Thomas. E, gente, eu também adorei que, de fato, eles gravaram em Nova York, já que a série se passa por lá, né? E a própria empresa já falou que o cenário não vai mudar, então teremos gravações no exterior. Eu amei a temática, eu amei a introdução com o monólogo do Blue em preto e branco. Gente, sério, eu tô realmente muito ansiosa pra ver esse BL. Eu gritei horrores quando eu vi o menino de Geoboys participando. Eu vou colocar a foto e o nome dele aqui, porque eu não me lembro. E ainda mais, eu amei que eles fizeram Fisk, gente. Porque a gente tem cenas em inglês. Eles deram o nome no idioma, eles fizeram Fisk, eles não fizeram Kumon. E tem até uma cena em que eles estão pra se beijar, né? E o Anwar pergunta se o Blue queria mesmo aquilo e que dissesse yes, ou seja, sim, pra ele poder, né, avançar. E, gente, eu confesso que assistindo essa cena, a única coisa que veio na minha mente é que se fosse comigo, eu responderia sim em português ou em tailandês, né? Já que eles são atores tailandeses, pra ser decolonial, né? But foi o que tivemos. Não vou reclamar. Espero que mudem na versão final. E, obviamente, depois de falar horrores, que eu amei, que eu adorei esse piloto e tal, eu vou colocar Unknown Lover na categoria Acertaram Horrores nessa aqui, com expectativa 10 de 10. Por mim, eles começavam a gravar amanhã mesmo e já lançavam no próximo mês. E também nós tivemos a divulgação de Number One Student, que é a adaptação de uma obra chinesa e que vai ter como protagonistas o Cooper e o FIFA. E quem me conhece sabe que eu adorei esse casal no reality da Domundi. Na época até vi uns comentários no Twitter dizendo que eram duas passivas e eu não estou nem aí, porque pra mim é reparação histórica ter duas passivas em posição de destaque, pois a gente sabe que dentro da nossa própria comunidade tem esse preconceito que faz parecer que as passivas são menos homens, são menos gente que os gays normais. Né? Então eu amei esse piloto desde já. Mas eu confesso que eu tô triste porque a gente ainda não tem uma data de estreia. Então eu tenho quase certeza que essa série vai ficar para 2027. Mas agora, falando sobre a história, em Number One Student, nós vamos acompanhar dois estudantes que são rivais, o Atit e o Alan, que são os personagens do Cooper e do FIFA, respectivamente. E eles são pessoas extremamente inteligentes, mas que escondem essas suas verdadeiras capacidades para fugir das expectativas das pessoas e as cobranças que ele pode ter das pessoas ao redor deles. Mas, apesar dessa rivalidade constante entre eles, tudo muda quando eles são obrigados a compartilhar o mesmo quarto, né, o mesmo dormitório. E aqui eu tenho um comentário pra fazer, porque no piloto a Titi fala a seguinte frase no minuto 2:57, gente. Eu fui verificar. Eu prefiro estar por cima, então pegue o fundo. E, gente, eu achei miso da parte dele. Porque qual é o problema do fundo? Ele é menos fundo por estar no fundo? E, gente, eu sei que miso não é a palavra correta, que eu estou censurando essa palavra pro YouTube não derrubar. Mas, como os gays também são meio mulheres, eu achei cabível a colocação. Mas continuando aqui, eu adorei o piloto, tem todo esse babado em cima dos games, que eu não sou jogadora de nada, mas eu curti o que me mostraram, né? A única coisa que me incomodou foi a transição das cenas, que tinha um efeito que eu não vou saber explicar, não vou nem tentar. Mas tipo, gente, que efeito horrível. Eu fiquei tipo, pra quê, sabe? Parece besta, mas por aparecer muitas vezes durante 8 minutos, me incomodou pra cacete. Achei que não fez o menor sentido, eu não entendi o porquê colocaram, mas enfim, eu amei e vai sim fazer companhia a Unknown Lover na categoria Acertaram Horrores nessa aqui, com expectativa 10 de 10. Continuando o babado, nós tivemos a divulgação de Scent of Sorrow, com o Tutor e o Win como protagonistas, e possivelmente também vamos ter o Clay e o First One como casal secundários da série.
E, gente, eu amo o Tutor. Eu acho ele um primor de lindo. Eu sempre adorei esse querido. Ele sempre chamou a minha atenção desde o momento que eu conheci ele. Mas pena que até hoje, nem ele e nem o Win tiveram a oportunidade de fazer um BL bom. Sempre é uma coisa deplorável, é sempre uma comédia pastelona, sem qualidade alguma. Mas aqui, nós temos o babado, porque se trata de um BL de terror. E só por aí já chamou a minha atenção. E ainda por cima, é um BL de época, pois se passa depois da Segunda Guerra Mundial. E, gente, eu amei o piloto. Parece que finalmente a vitória veio aí pra esses dois, porque na trama a gente acompanha o Oz, que é o personagem do Win, que passa a ter uns sonhos perturbadores sobre mortes misteriosas que pouco tempo depois passam a acontecer na vida real. E à medida que os casos se repetem, ou seja, nós vamos ter aí a história de um serial sobrenatural, que seria o fantasma da saia vermelha, ele e as pessoas ao seu redor tentam desvendar todo esse babado por trás dessas previsões que ele vem tendo. E, gente, eu amei essa sinopse, eu amei esse piloto, não vejo a hora de ser lançado e eu espero muito que eles não acabem sua visão das coisas, sabe? Porque eu quero do jeitinho que o piloto mostrou. Aliás, tem uma cena, logo nos primeiros minutos do piloto, que eu fiquei passada com o Divo perguntando: você ainda se lembra de todas as palavras do dialeto do norte que eu te ensinei? E em seguida, gente, veio uma super cena dele se pegando. Aí eu fiquei tipo assim, esse é o dialeto gostoso? Eu quero aprender também. E as coisas ainda pioram, porque o queridinho vai e fala pra ele: eu tava com saudade da comida do norte. E, gente, a comida era o quê? Não era comida de papá, era comida ser humano. Eu gaitei horrores, porque era a maior sem vergonhice na minha tela. E de fundo, tipo assim, tinha uma música quase clássica, altíssima. Eu adorei esse contraste. E, obviamente, que essa série, depois de eu falar horrores de bem, ela vai pra categoria acertaram horrores nessa aqui, com uma expectativa 10 de 10. E, gente, parando agora pra ver, eu só adorei, né, os pilotos, e eu só lembro de um amigo meu, o Rafa, falando mal da Domund pra mim, sabe? Logo ele, que é fã de Bromance, que já é uma vergonha, só por isso eu teria até vergonha de falar que eu gosto de um babado desse. Ainda por cima, é fã da GMM, que só piora as coisas, e ainda quer falar dos meus gostos. Mas enfim, um piloto lindo, uma fotografia belíssima, os atores mais bonitos ainda, e não tenho nada de mal pra falar aqui. Mas agora eu vou pesar as coisas, porque eu preciso falar de Passenger Seat Number X, que vai ter o Z e o Nonil como protagonista. E, gente, o piloto deles foi, assim, longuíssimo. Teve quase 14 minutos, eu já tava cansada antes mesmo de ver. A única coisa que eu conseguia reparar nesse piloto era o cabelo do Z, que tava horroroso, por sinal. Eu espero que mudem na versão final, né, quando sair a série. Mas agora eu vou falar sobre o BL mesmo. Porque na história, nós temos o Song e o Pat, que é o personagem do Nunil e do Z, respectivamente. E eles, em algum momento, tiveram um relacionamento, né? Mas, por causa de algumas questões, eles acabaram terminando. E nisso, eles se afastaram, né? E a partir desse momento, o Song, ele foca totalmente no trabalho dele como comissário de bordo. E só 2 anos depois, eles se reencontram, quando o Pat tá no mesmo voo em que ele tá trabalhando. E também porque o Pat vai ser o novo CEO da empresa em que o Song trabalha. Ou seja, a gente vai ter aquele clichê, né, de empregada e CEO. E, gente, se eu ver essa série, vai ser única e exclusivamente pelo Nunil, porque eu acho ele, assim, um diamante. O menino atua até que bem, canta belíssimamente, o que é algo super difícil de se ver com atores tailandeses, né? Então, eu não vejo motivos pra não apoiar esse novo projeto dele. Aliás, gente, com todo o babado do Z, né, que todo dia ele come uma mulher diferente, eu assisti o piloto, eu passei 14 minutos todinho só lembrando daquele gif do Twitter. Se eu conseguir encontrar, eu boto aqui pra vocês, que é tipo assim: que foi, Nunil? Aí o Nunil responde: o Z tá pegando mulher. E, gente, não é um gif engraçado, mas vendo geral, vendo o vídeo de fundo que é da Tula Luana e que combinou tanto, eu morri horrores de rir quando eu vi pela primeira vez. Mas, gente, eu só não coloco essa série na categoria cancela, pelo amor de Deus, por motivos de possivelmente eu vou assistir sim, nem que seja pra falar mal. E porque o piloto não foi todo ruim, sabe? Porque o Z sabe atuar? Ele não sabe, ele não atua nem um pouco. Mas é o que a gente tá tendo, porque eles são o casal mais lucrativo da Domund, então vai ter coisa deles sim. Aliás, eu não vou nem falar do reality deles que foi anunciado nesse episódio, porque eu não assistiria aquilo nem se me forçassem. E é isso, né? Passenger Seat Number X vai ficar na categoria foi uma escolha produzir isso, com uma expectativa 3 de 10.
Mas agora, saindo do lixo ao luxo, eu preciso falar de Hook the Series. Porque, sério, quem teve a ideia de produzir essa série merece um beijo na boca. Porque, primeiro, como protagonistas, nós vamos ter o Nampin, o On, o Kim, o Otto e um outro lá que eu não sei o nome dele, mas ele vai estar também. E simplesmente nos deram mais uma história de suspense com o plus de que também teremos um serial aqui também. Então eu já amei só por isso. Mas a premissa da história também me chamou muita atenção. Porque na trama nós vamos acompanhar um homem misterioso, que é o personagem do Nampin, que decide fazer justiça com as próprias mãos depois de testemunhar os abusos, os maus tratos e a discriminação sofrida por diversos Hookers, que Hook significa passivo. E nisso, movido, por esse desejo de vingança, ele passa a perseguir todos aqueles que ele considerava responsáveis por essas injustiças. Então sim, nós vamos ter crítica social, nós vamos ter um thriller psicológico aqui, teremos um serial. Continuem vocês aí, porque senão o YouTube vai banir esse vídeo. E é por isso que eu amei esse teaser. Porque, gente, o Nampin dando um show de atuação. E eu fico muito feliz de saber que é a Domundi/Mandi que tá produzindo essa série. Porque só quem acompanha os atores da empresa, principalmente os que não se prendem a estereótipos de gênero e falam, se vestem, se expressam do jeito que eles se sentem bem, sabe o quanto eles são criticados, o quanto as pessoas falam que é a empresa que tá forçando eles a agir assim. Então, pra mim, é muito representativo ser a Domundi que veio com essa proposta de série. E é por isso que eu tô 1000% ansiosa pra ver essa série, que não vai ser um BL, acredito eu, mas por envolver relacionamento entre dois homens, eu decidi colocar aqui. E obviamente, o The Series vai pra categoria Acertaram Horrores nessa aqui, com expectativa de 1000 de 10. Agora eu vou falar rapidinho da animação de Kenjira The Series, que também foi anunciada nesse evento. E vai ser rapidinho por quê? Gente, eu não vi o live action de Kenjira. Eu só vi o primeiro episódio na Netflix e deixei por isso mesmo, mas eu sei que é um BL extremamente famoso, extremamente bom. Eu acompanhei o povo no falecido Twitter quando estava em exibição e todo mundo tava assim, tecendo 1000 elogios pra série. Mas, como eu não vi, então eu não tenho muito o que falar. Mas se daqui pra quando for lançada essa animação, eu ainda não tiver visto a série, eu vou ver esse desenho primeiro e depois eu vou ver o live action. Então, por isso, eu vou colocar essa animação da categoria Vamos Esperar pra Ver o que sai, com expectativa 6 de 10. E galera, lembra do Nampin? Pois pronto, eu acho que quem mais vai trabalhar nessa empresa esse ano vai ser ele. Porque o menino, além da animação de Kenjira, em que ele é um dos protagonistas, vai ter o especial de Kenjira, que foi anunciado para outubro. Tem o The Series, e ainda a gente vai ter o Divo protagonizando Still Holding Up Like the Moon, com o Ken, que é o pá dele, E na história, nós iremos acompanhar o Pakai, que é o personagem do Nampin, que é um jovem ator independente que sonha com um estrelato. E ele ama acompanhar as obras de um outro ator, o Duen, que faleceu em 1983, vítima de um E nisso, nós também temos o Pumet, que é o amigo do Pakai, que ele é igualzinho o Dean, ou Duen, vocês decidem. E a partir de uma cena em que ele vê o amigo sem os óculos e percebe o quão parecidos eles são, acontece um acidente que teletransporta o Pakai para 1982, ano em que o Duen ainda era vivo. Porque lembra que ele morreu no ano seguinte? Só que antes disso tudo acontecer, o Pakai, ele tinha recebido uma encomenda que tinha um casaco e uma foto dele e do Duen juntos. Na época lá que ele ainda estava vivo, ou seja, um babado de reencarnação e afim, sabe? Então, depois que ele foi teletransportado, ele começou a investigar o motivo disso tudo, o motivo de alguma forma eles dois terem alguma ligação. E, gente, eu confesso que, vendo o piloto, eu senti que tudo era muito parecido com Love Upon a Time, do Snatch JJ, que terminou essa semana, porque tem meio que a mesma premissa, sabe? Tem um acidente que teletransporta a pessoa para outra época, em que a pessoa em questão ali ainda estava viva, entende? Mas ainda assim, eu adorei o piloto, eu fiquei super ansiosa pra ver essa série. Eu duvido que seja lançada agora em 2026, já que os dois têm muitos projetos ainda pra esse ano. Mas se por um acaso for lançado em 2026, eu estarei vendo, porque o Nampin e o Ken são ótimos atores. Aliás, eu tenho até que continuar o roteiro da minha análise de O Paraíso de Espinhos, em que o Ken, ele participa e faz um ótimo papel. Então sim, eu tô extremamente ansiosa. Esse BL vai pra categoria Acertaram Horrores nessa aqui, com uma expectativa 9 de 10. E também tivemos série nova anunciada para os maiorais, o Titi e o Por. E eu estou falando de Friend Benefit, que eu duvido muito
que seja lançada ainda esse ano, mas a esperança é a última que morre, né? Porque na história, nós temos o Jai, que é o personagem do Titi, e o Pig, que é o personagem do Por, e eles são amigos inseparáveis, eles compartilham tudo, sabe? Mas é a partir do momento em que o Pig percebe que ele sente muito mais coisa do que só amizade pelo Jai, a convivência entre eles vai ficando cada vez mais complicada. Principalmente porque o Pig tá cansado de ser tirado pra merda pelo Jai, que vive dando sinais confusos e que nunca se compromete de verdade com nada. E aí a gente acompanha esse dilema, né, do Divo, se decidindo se ele vai continuar lutando pelo Jai, por esse sentimento que ele tem, ou se vai colocar um ponto final nessa história antes que seja tarde. Mas, gente, falando agora sobre o piloto, teve uma cena que me deixou revoltada. Que lá por volta dos 6 minutos e 45, o Pig fala, né, que o Jai deveria parar de brincar com os sentimentos das pessoas e joga uma sacola que ele tava trazendo no boy que tava com o Jai. E não no Jai. E aí eu fiquei, ué, porque, gente, pra mim, faria todo sentido o querido jogar em quem está fazendo a merda, entende? Ele pareceu aquelas cornas que quando descobre a amante do marido, vai bater na amante e não no marido. Eu fiquei assim, passada, revoltadíssima. O coitado que não tinha nada a ver, quase levou uma sacada na cara. Em resumo, eu gostei muito do piloto. Eu adoro o Por, do One Way To tá na minha listinha pra ver, eu só preciso arranjar tempo. E pelo que parece, essa dinâmica dos dois, assim, de serem amigos, mas ali tem outros sentimentos envolvidos, também vai pros palcos, já que os dois irão ser idols. Então eu gostei também muito disso. Parece uma coisa Love Class 3, que eu tô amando assistir. Mas depois de ver todo o piloto e entender toda a premissa, Friend Benefit vai pra categoria Parece Promissor. Vou esperar com expectativa 8 de 10, porque por mais que eu tenha gostado, o piloto não me prendeu tanto, sabe? Eu acho que eu preciso ver mais dos meninos, mais das narrativas secundárias pra me sentir mais atraída a ver esse BL. Mas agora eu vou pesar de novo, porque no meio de tanta coisa boa e tanta coisa perfeita que eu já falei aqui, foi anunciada 20 Lists com o Real Dean e o Patty como protagonistas, que eu já devia estar esperando, né, gente, que eles fossem ganhar uma série principal, porque tinha sido dito no reality isso, e também porque eles são bem famosos, eles são bem queridos pelo público, então por que não dar uma série pra eles, né? E, gente, não bastando ser esses dois queridos como protagonista, a trama ainda é colegial, entende? Então eu fiquei com uma preguiça e ainda ver que o piloto tinha 11 minutos, eu só vou até morrer. Por mim, eu não tinha nem visto. Mas como eu tinha que trazer esse conteúdo pra vocês, eu fiz esse sacrifício. Porque na história nós temos o personagem do Patty, que é presidente do conselho estudantil e que antes de se formar, ele criou uma lista com 20 objetivos de vida e incentivou os demais alunos a fazerem também. Mas tudo muda quando o Euro, que é o personagem do Real Dean, entra na jogada porque ele é aquele menino rebelde que questiona tudo, uma pessoa atentada. E nisso, em algum momento, eles vão se aproximar, descobrir novos sentimentos que vão além da briguinha que eles têm. E é isso, nada novo sob o sol. E assistindo o piloto, eu fiquei... vai ser mais um Enemy to Lover besta, né? Mas eu confesso que eu gostei dessa camada do Cheat, que é o personagem do Patty, e não é cheat de merda, é cheat de folha, de lâmina. Eu gostei dessa camada do Cheat, dos amigos dele, de nunca poder enfrentar o Euro, já que, além dele ter o Pretty Privilege, os pais dele ainda são os maiores financiadores da escola, e a gente sabe que em mar de peixe grande, o pequeno nem abre a boca, né? Então, eu gostei disso. E, gente, não é que o Patty atuou melhor nesse piloto aqui? Isso foi o que mais me chocou, porque ele realmente parecia estar atuando bem no piloto. E o Real Dean, eu não tenho nem o que falar, né? Além de bonito, ele atua super bem. Eu só conseguia olhar pra ele nas cenas em que ele estava em destaque. Mas, pra finalizar logo e partirmos pra falar de alguma coisa boa, eu vou colocar 20 List na categoria Foi uma escolha produzir isso, com expectativa 4 de 10. E aí nós tivemos Into Ratcha, que vai ser um BL protagonizado pelo North e pelo Otto. E, gente, o babado todo já começa pesado, porque tem uma cena ali de assédio, né? E no final a vítima ainda sai sendo culpada de tudo. Então a gente já vê que, diferente do BL anterior que eu falei, aqui a gente já vai estar no nível hardcore. E na história, nós acompanhamos o Zen, que é o personagem do Otto, que foi essa vítima, né, que eu comentei. E depois dele perder tudo por causa das acusações falsas, ele tenta reconstruir sua vida, mas acaba reencontrando o ex-namorado dele, que foi namorado dele por 4 anos, que é o Ratcha, que é o personagem do North.
E agora, o Zen, ele tá tentando se candidatar em uma vaga de emprego num bar específico, mas esse bar que ele vai fazer a entrevista de emprego é o bar em que o Ratcha é proprietário. Então, meio que ele surge, né, novamente na vida do Zen, justamente nesse momento em que ele tá precisando de uma nova oportunidade, que ele tá precisando reconstruir a vida. Eu amei que o On, ele vai participar dessa série, nem que seja, né, ali só por 1, 2, 3 episódios. Por mim, esse divo, ele estaria em todas as produções de Adomundi, principalmente agora que ele tá sozinho, né, o coitado. Aí sim que ele deveria ter mais a oportunidade de fazer uma rendinha extra. Mas, falando sobre o piloto, eu confesso que eu tava bem animada, sabe? Pelas fotos que eu tinha visto no Twitter antes de ver o piloto, a minha atenção tinha sido captada, eu estava muito animada para ver. Por isso que eu deixei pra ver por último, sabe? Eu gosto de deixar os melhores pro final. Mas eu confesso que demorou um pouco pra eu me sentir engajada com esse episódio piloto, sabe? Obviamente eu vou assistir, mas eu confesso que no início eu achei que eu colocaria esse BL no topo da minha tier list. Mas não, porque Into Ratcha vai pra categoria Parece Promissor. Vou esperar com expectativa 7 de 10. E como eu disse anteriormente, que eu sou dessas pessoas que deixam o melhor pro final, pelo menos essa é a minha opinião e é a única que importa no momento, já que sou eu que tô falando aqui, né? Eu vou falar de My Merman The Series, com o Tle e o First One como protagonistas, e a gente ainda vai ganhar o Latte e o Kim como casal secundários. Que, aliás, é até uma reclamação que eu tenho pra fazer, gente. Porque o Latte e o Kim não ganharam uma série em que eles são protagonistas. Os coitados só ficam como casal secundário. Mas, gente, falando aqui, né, sobre o babado, quando eu vi as fotos dessa série, eu só faltei morrer. Porque eu amo tudo que envolve sereias. Eu cresci vendo Make Mermaids, eu cresci vendo H2O Meninas Sereias. E saber que agora eu vou receber H2O Meninos Viados me deixou muito feliz, me deixou muito ansiosa pra ver esse BL logo. Principalmente porque eu adoro o First One, ele é lindo, ele é um ótimo cantor, e eu fico feliz dele estar tendo essa chance de ser protagonista numa série, né? Então só por isso, eu já tava super animada pra ver mais. Mas falando sobre a trama, nós iremos acompanhar o Pearl, sim, de Pérola, que é um tritão, que tem o sonho de se tornar um artista famoso, e por isso ele decide subir ao mundo humano pra perseguir esse sonho. E também nós temos o Kim, que é o personagem do Tle, que sonha em ser um artista solo, mas a empresa dele não tem muita confiança de que ele possa fazer dar certo. E até sugere que ele arrume um par pra fazer uma dupla ou um casal, e assim conseguir vender o produto deles. E nisso, um dia, o Kim, ele tava de frente pro mar, e ele ouviu a voz do Pearl, e não deu em outra, né? Ele foi procurar, ele se encantou pela voz do divo, e quando ele estava lá e ele viu um tritão, uma pessoa com uma cauda, ele acabou caindo no mar, e o Pearl tenta salvar ele. Só que nesse meio tempo, ele perde a sua pérola, e por isso, o Pearl tem mais um motivo para ir ao mundo dos humanos, que é para recuperar isso. Mas agora, falando assim, de forma geral, eu fiquei passada com a qualidade e também por possivelmente essa série ser um musical. Quando os meninos começaram a cantar, eu fiquei sorrindo igual uma idiota aqui em casa. Fora que a fotografia da série é belíssima, as caudas super bem feitas, e o que me surpreendeu muito, porque tipo, gente, é um piloto, sabe? Não é nem a série final. Imagina quando for pra valer mesmo a qualidade que vamos ter nesse babado. Pra mim foi um acerto enorme essa série ser a série em que o First One é protagonista. E eu achei um acerto maior ainda a gente ter o Kim, que super casou com o papel que ele tá fazendo. Sério, gente, eu juro, eu não tenho uma crítica, uma única unidade de crítica pra fazer. Não, calma, eu tenho sim. Não é uma crítica, é uma observação. Porque, tipo assim, de acordo com que mostrava as cenas musicais, principalmente dos tritões, eu me incomodei muito com o excesso de autotune na voz dos meninos. Porque, tipo, gente, tinha hora que parecia que era um robô que tava cantando. E tipo assim, não é como se eles precisassem desse afinamento todo, sabe? O First One é talentoso pra cacete. Eu duvido que ele tenha dificuldade pra alcançar alguma nota e tal. Mas enfim, eu quero muito ver esse BL. Eu acho difícil sair esse ano, mas eu estou super ansiosa. E claro que depois de só rasgar elogios pra esse BL, eu vou colocar My Merman The Series na categoria Acertar Horrores nessa aqui, com expectativa 1000 de 10. E agora, por último, porque óbvio que eu ia deixar o melhor pro final, nós iremos ter 30 Days of You, com os meus amores da minha vida, Net e o JJ. E possivelmente esse BL vai ficar pra 2027, né? Já que Love Upon a Time acabou de terminar. E eu acho que eu até vou fazer uma resenha sobre essa série, porque foi uma série que eu tava super ansiosa pra ver e que no final me decepcionou um pouco, sabe? Mas enfim, eu acho extremamente difícil eles ganharem mais uma série agora em 2026. Mas, né, antes de saber que vem coisa nova por aí do que não vir
vi nada. E na história, nós acompanhamos o Bear e o Cho, que é o personagem do Nat e do JJ, respectivamente. E eles estão em um relacionamento há uma década. E nisso, eles vão percebendo que a relação que um dia foi, assim, cheia de sonhos, cheia de cumplicidade, cheia de amor entre eles, já não era mais a mesma. E aí, diante dessas dúvidas, desse desgaste que foi acumulado ao longo dos anos, eles decidem passar 30 dias numa viagem que já tinha sido programada antes mesmo do término, mas como tinha sido uma promessa do Bear, ele estava lá para cumprir, né? E nessa viagem, eles vão usar para refletir sobre o futuro e ver se ainda faz sentido eles continuarem juntos. E minhas dívidas, primeiramente, óbvio que eu vou assistir essa série, e desde já eu já digo que ela tá no meu topo, já que os Nat JJ são o meu corpo favorito dessa empresa. E não é só por isso que essa série vai estar no meu topo, mas porque dentro de todos os pilotos e os teasers liberados que eu comentei aqui, o deles foi o mais diferente e o mais fora da curva, sabe? Eu adorei a pegada intimista que eles trouxeram, a de que a gente tá lendo e vendo um diário de um casal. Eu adorei o formato da câmera que foi trazida nesse piloto. Eu achei tudo uma sacada muito inteligente, principalmente por se tratar de uma trama madura, né, em que de fato temos dois adultos que já estão ali no relacionamento há 10 anos, então podemos dizer que eles têm o quê? No mínimo ali uns 25 para 30 anos. E eu também achei que aqui, nesse piloto, o JJ atuou muito melhor, porque é uma das reclamações que eu tenho pra fazer sobre Love Upon a Time, né, então eu fiquei super feliz, já que eu adoro o Divo. E sobre o Nat, eu não preciso me estender muito, né, esse cara, ele sempre soube atuar super bem. É só você entregar um bom roteiro, acima de tudo, que você vai ver a mágica acontecer. Aliás, olhando o conjunto de tudo, da fotografia, das cores predominantes nas cenas, essa coisa mais escura, até mesmo para representar o momento em que o casal tá vivendo, me lembrou muito Quando Chove Tempestade. Não sei por quê, porque a história não tem nada de parecido, mas eu achei tudo muito artístico. E na minha análise, que ainda vai sair sobre esse BL, eu falo mais sobre este estilo. E como eu já disse anteriormente, né, Série Desalvio está no topo da minha tier list, na categoria Acertaram Horrores nessa aqui, com expectativa de 1000, elevada ao quadrado de 10. E é isso, né, gente? Um beijo da Anitta e um murro na cara da Isis, que é a minha amiga, que vive falando merda dos Nat JJ, que essa menina só sabe bostejar pela boca, e dessa vez não foi diferente. Mas dessa vez ela perdeu, porque eles dois arrasaram nesse piloto. Se eles são dois amigos que atuam, como ela disse, eles souberam vender o peixe muito bem, porque eu comprei esse peixe, e olha que nem de peixe eu gosto, nem de peixe eu como. E é isso, guys, um beijo e estamos finas por hoje. E é isso, minhas irmãs. Esse episódio foi bem longo, né? Acredito que é o mais longo de todo o canal. E, aliás, eu demorei um dia inteirinho pra montar esse roteiro, então valorizem a YouTube de vocês. E me digam aí nos comentários pra quais BLs vocês estão ansiosas pra ver, quais não vocês estão e o porquê também, que eu sou curiosa. Curtam, comentem, se inscrevam principalmente e mandem esse vídeo pra alguém que vocês sabem que vai querer acompanhar esses BLs quando forem lançados. E é isso, gente. Um beijo pra quem fica, porque eu já tô indo.